do canal dicas.blog. A nossa dica de hoje vai ser sobre o comando grep. E para quem ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo sobre o comando básicos de Unix, eu solicito que vocês assistam esse vídeo, tá, de comandos básicos antes de assistir a este. Tá? Eu vou utilizar aqui vários comandinhos que eu já ensinei nesse primeiro vídeo. Tá? E nesse vídeo aqui eu não vou estar entrando a fundo na utilização desses comandos. E para o melhor aproveitamento dessa dica, é ideal que vocês tenham assistido a esse nosso primeiro vídeo sobre comandos básicos de Unix. Bem, pessoal, hoje o comando que nós vamos falar é o comando grep. O comando grep ele é utilizado para que a gente retorne uma sequência de caracteres ou palavras dentro de arquivos textos. Tá? A busca do comando grep ela pode ser feita através de palavras simples, né, um conjunto de strings, ou utilizando também expressões regulares. Tá? Mais para frente a gente vai dar exemplo de como procurar uma string simples e como procurar uma string utilizando expressões regulares. Bem, para exemplificar o comando grep, eu fiz a criação aqui de um arquivo chamado cidades.txt. Tá? Esse arquivo a gente extraiu a partir da base dos Correios, tá? Então acredito que dentro dele tenha todas as cidades do Brasil. Só para dar um exemplo de quantas cidades nós temos dentro desse arquivo, nós vamos dar o comando wc, que faz o count de linhas, "-l", dizendo que eu quero contar somente as linhas, e o nome do arquivo. Bem, então dentro do arquivo cidades.txt nós temos 5.566 linhas. Como cada linha contempla uma cidade, podemos afirmar que temos 5.566 cidades dentro do arquivo de cidades. Tá? Só para mostrar o conteúdo desse arquivo para vocês, eu vou utilizar o comando head. Bem, acho que no nosso primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o comando head. O comando head ele lista as primeiras linhas do arquivo. E como eu quero apenas as 5 primeiras linhas do arquivo, vou dar um "-5" e o nome do arquivo, cidades. Então tá aí as nossas 5 primeiras cidades do arquivo. Vamos ver as 5 últimas. Para ver as 5 últimas linhas eu preciso usar o comando tail. Então tail "-5 cidades. Tá aí as nossas 5 últimas cidades do arquivo. Então vamos fazer uma busca simples, pessoal. Vamos buscar dentro do arquivo de cidades qualquer cidade que tenha a palavra Rio no nome dela. Então vamos lá, como é que a gente faria isso? A gente daria um grep, abre aspas duplas, escreve a palavra Rio, fecha aspas e o nome do arquivo. E Enter. Então foi mostrado aí qualquer palavra, né, qualquer sequência de strings que tenha a palavra Rio no seu conteúdo. Então tem Rio Claro, Rio das Pedras, Rio Grande da Serra, Riolândia, Santa Cruz do Rio Pardo. Então ele me listou todas as palavras que tenham essa sequência Rio no seu conteúdo. Mas vamos supor que eu quero somente palavra Rio, né? Ou seja, eu não quero que seja retornada Riolândia, não quero que seja retornado Riozinho, eu quero apenas a palavra Rio. Então eu vou ter que informar aqui ao comando grep um parâmetro chamado "-w", que ou seja, a palavra, né, que vem de word em inglês. Então eu quero somente a palavra onde retorne linhas onde a palavra Rio esteja contida. Então agora podemos verificar que ele não retornou mais Riolândia, Riozinho, retornou apenas a palavra Rio. Mas e se agora, pessoal, a gente quisesse retornar apenas palavras, né, cidades que contêm a palavra Rio no início dela? Né? Ou seja, eu quero eliminar do meu retorno cidades como Santa Cruz do Rio Pardo, São José do Rio Preto. Eu quero que seja retornada apenas cidades que contenham a palavra Rio no início dela. Bem, pessoal, para fazer isso com o grep, eu vou precisar utilizar as expressões regulares. Tá? E expressões regulares, pessoal, são conjuntos de caracteres que a gente informa
no comando grep ou em outros comandos também permitem que a gente utilize expressões regulares. Algumas linguagens de programação também já contemplam expressões regulares dentro delas, tá? Mas expressões regulares nada mais são do que caracteres especiais que permitam que a gente coloque o conjunto de caracteres no nosso parâmetro, tá? Que permite que faça que a gente posicione a nossa busca em determinada parte da string, né? Ou seja, como no exemplo agora, a gente vai procurar apenas palavras, cidades, na verdade, que contenham a palavra Rio no início do seu nome, né? Então, como é que a gente faria isso? Bem, para a gente dizer ao comando grep que nós vamos imputar agora caracteres especiais que fazem parte de expressões regulares, eu preciso colocar o parâmetro "-e". Bem, pessoal, a gente tem que atentar que é o E maiúsculo, tá? Não podemos esquecer que no Unix, o Unix ele é case sensitive, então existe a diferença entre o comando "-e" minúsculo e "-e" maiúsculo. Tá? No caso, para a gente utilizar expressões regulares, é o "-e" maiúsculo. Tá? Então, vamos lá. Então, se a gente quer buscar cidades que contenham no seu nome a palavra Rio no início, eu preciso imputar o caractere circunflexo. Tá? Então, pessoal, dessa forma eu estou informando ao grep que eu quero encontrar a string Rio, né, no início de cada palavra, ou seja, eu só posso retornar palavras ou cidades que contenham a palavra Rio. Só que se eu não informar que eu quero que na verdade tenha um espaço depois do Rio, como eu não estou mais utilizando o comando "-w" de Word de palavra, ele vai me voltar a retornar Riolândia, Riozinho. Bem, para exemplificar, eu vou dar dessa forma mesmo. Depois eu vou mostrar como a gente pode retirar, tá, essas outras cidades indesejadas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos rodar isso aqui. Bem, como eu disse, né, dessa forma a gente trouxe todas as cidades que começam com Rio, seja ela Rio Claro, né, que tem separada por espaço, ou Riolândia. Então, utilizando apenas o acento circunflexo e a palavra Rio, o conjunto de strings Rio, né, eu trouxe qualquer sequência de caracteres que contenham Rio no início do seu nome. Tá? Mas vamos supor que a gente queira tirar Riolândia, não quer mais Riozinho. Bem, então a gente pode, após o Rio, simplesmente dar um espaço. Então, dessa forma, eu quero achar sempre a sequência Rio e um espaço. Pronto, pessoal. A gente conseguiu agora eliminar Riozinho, Riolândia, e a gente trouxe somente palavras, cidades, né, que contêm a palavra Rio no início dela e que depois a gente tem um espaço. Vamos tentar filtrar ainda mais o retorno, né? Então, ou seja, vamos supor que agora eu somente queira cidades que sejam, depois da palavra Rio, sucedidas pela preposição de ou do. Né? Então, eu não quero mais retornar Rio das Antas, Rio Pardo, eu quero apenas cidades como Rio de Janeiro, ou Rio do Fogo, ou Rio do Campo. Bem, para fazer isso, eu ainda vou precisar acrescentar aqui, pessoal, no nosso string, parâmetros de expressões regulares. Tá? Então, agora eu vou precisar utilizar o parênteses. Tá, pessoal? Quando a gente informa parênteses, na verdade, a gente está informando que a gente deseja grupos. Né? Então, eu vou querer que depois da palavra Rio contenha o grupo de strings de ou do. E vou fechar o meu parênteses. Tá? No caso, o pipe, pessoal, ele exerce uma função dentro das expressões regulares de OR. Ou seja, então eu quero que depois da palavra Rio seja a preposição de ou a preposição do. Bem, pessoal, então aí no nosso retorno a gente pode ver que funcionou corretinho, né? Então a gente só está retornando cidades que contemplem Rio no início do seu nome e sejam sucedidos da expressão da preposição de ou do. Tá? Mas a gente pode notar aí que, por exemplo, tem cidades que se chama Rio dos Índios, e Rio dos Cerdos, Rio dos Bois,
E vamos supor que a gente não queira essas cidades, a gente quer apenas a preposição simples, né? Seja ela de ou do e não seja sucedido de s depois. Bem, nós podemos também acrescentar aqui um outro parâmetrozinho de expressões regulares, que é o parâmetro de listas. Ou seja, eu posso ter uma sequência de caracteres ou uma sequência de números, né, que eu vou informar que eu posso querer que seja que após essa nosso de ou do seja sucedido ou que não seja sucedido. Então, se eu quero informar uma lista que não é para ser sucedida, ou seja, depois da expressão de ou do não pode conter essa sequência de caracteres, eu preciso informar o colchetes, tá? Usar novamente o circunflexo. Tá? Neste caso aqui, o circunflexo não mais vai ter a função de início de string, mas sim de negação. Ou seja, eu não quero que agora contemple, após a minha sequência de ou do, não pode existir o caractere S. Tá? O não aqui está sendo representado pelo acento circunflexo. Então a gente pode ver aí que nosso retorno agora não contempla mais a preposição dois. Eu somente tenho palavras com a preposição simples, né? De ou dó. Não tenho mais o quando está no plural. Então, pessoal, dessa forma a gente conseguiu aí, numa mesma sequência, aprender o caractere que contempla o início da frase, né? O início da linha, que é o caractere circunflexo. Tá? Nós aprendemos a utilizar os parênteses para informar quando eu quero que seja um grupo, né? Então eu quero que seja de ou do. Tá? O parênteses também, depois, pessoal, mais para frente, quando a gente for falar do comando AWK ou alguma outra linguagem de programação utilizada em Unix, nós vamos verificar que quando a gente usa parênteses é criado um grupo. Né? Então, depois isso aqui poderia ser utilizado novamente na string mais à frente, utilizando apenas /1, por exemplo, por esse ser o primeiro grupo de parênteses encontrados no meu input de expressão regular. Tá? Mas isso é mais para frente. Nesse momento agora, a gente tem que saber que o parênteses está sendo utilizado para eu delimitar um grupo de palavras que eu quero que ocorra após a palavra rio. Então, após a palavra rio, a sequência espaço deve ter de ou, o ou representado pelo pipe, do. Né? Então, se depois da palavra rio tiver de ou do, eu vou retornar esta cidade, porém, eu não quero que seja sucedido após o de ou do caractere S. Né? Então, para eu informar que eu não quero que um caractere esteja, eu preciso informar o colchetes, tá? Utilizar novamente o circunflexo, só que dessa vez ele está com uma função de negação, e a string que eu não quero que ocorra, que no caso é o S. Agora que a gente já aprendeu como utilizar a lista, né, na expressão regular, nós podemos fazer uma modificação aqui na nossa string de input para o grep, né, e para exemplificar melhor como utilizar os colchetes, né, a nossa lista, em expressões regulares. Então, pessoal, a gente quer retornar, né, então cidade que contém a palavra rio e que tem a preposição de ou do. Né? No nosso primeiro exemplo a gente usou parênteses, mas agora que a gente já aprendeu como utilizar listas, nós podemos otimizar o nosso comando. Né? Ou seja, eu não preciso repetir de ou do. Então, se eu quero achar, ou seja, é uma palavra que comece com D, né, depois de rio e contenha E ou O. Então, dessa forma que eu estou informando ao comando grep, né, que eu quero a minha expressão regular, né, ou seja, eu quero cidades que comecem com rio, tem um espaço, depois vem o caractere D, e pode ser D com E, que dá o DE, ou D com O, que dá o DO. Né? Então, eu quero cidades rio D ou rio do, e que após não contenham S. Então, pessoal, esse comando aqui é similar ao comando de cima que nós vimos primeiro, né? Mas como agora a gente já sabe utilizar a lista, né? Que a gente são conjunto de caracteres ou números que nós colocamos entre colchetes,
Desta forma, o comando vai ter a mesma saída que o comando que nós fizemos lá em cima, só que de uma forma otimizada. Bem, pessoal, a gente pode ver aí que o conteúdo é similar das saídas, né? Então, funciona da mesma forma, só que fica um comando bem mais fácil, bem mais legível do que o nosso primeiro exemplo, tá? Então, pessoal, a gente poderia utilizar também, incluir, vamos supor que agora a gente quer que possa ser qualquer, depois do D, eu quero que seja qualquer caractere, né? Ou seja, entre A e Z. Então, pode ser qualquer coisa que tenha Rio, tá? A espaço D e tenha qualquer caractere compreendido entre A e Z. Ou seja, qualquer caractere alfabético depois do D eu vou retornar nessa cidade. Então vai retornar Rio da, Rio de, Rio do, qualquer tipo de conjunto que contenha depois do D, contenha entre o range A e Z. Tá? Dessa forma aqui eu estou informando que a minha lista é um range, ou seja, que vai de A a Z. Tá? Poderia ser numérico também, pessoal. A gente poderia botar aqui de 1 a 9, por exemplo, ou de 1 a 5, ou eu quero de A a F, por exemplo. Vamos rodar de A a F. Então, dessa forma, como a gente pediu somente de A a F, eu não estou retornando a preposição do, né? Porque o O vem depois do F na nossa classificação. Bem, pessoal, então vamos agora partir para uma outra busca. Na verdade, a gente não quer mais buscar palavras no início do nome da cidade. Vamos procurar agora ou palavras ou strings ou caracteres que fiquem no final da palavra. Então nós temos também um caractere em expressões regulares que representa o fim da linha. Né? Assim como o circunflexo é o início da linha, o dólar significa final da linha. Então vamos pesquisar agora qualquer cidade que tenha sul no seu, como a sua última palavra do seu nome, né? Então a gente vai ter que retornar Rio do Sul, São Caetano do Sul, então, ou seja, qualquer palavra ou qualquer cidade que contenha a palavra sul no seu final. Então vamos rodar isso aí, pessoal. Pode verificar que agora somente foram retornadas cidades com sul no final do seu nome, né? Então veio Ribeirão do Sul, Pilar do Sul, São Caetano do Sul. Ou seja, dessa forma, a gente aprendeu que o caractere dólar significa que eu quero que a minha sequência de strings ou a minha palavra esteja no final da linha, ou seja, no final da frase. Somente caracteres sul no final do nome ou da minha linha. Bem, pessoal, dessa forma nós vamos encerrar por hoje o nosso vídeo. Nós vamos abordar novamente expressões regulares em outros comandos em Unix, como ls, find, awk. Tá? Nós vamos tentar fazer novos vídeos falando sobre expressões regulares. Tá? Eu entendo que expressão regular é uma maneira muito mais fácil de se procurar um conteúdo de texto dentro de uma saída de um comando ou de um próprio arquivo txt. Tá? É uma forma de facilitar a busca de palavras. Então, pessoal, se você gostou do vídeo aí, dá um joinha pra gente, isso ajuda muito, tá? E se puder, compartilha, não esquece de se inscrever no nosso canal, tá? E aguardo vocês na próxima dica. Muito obrigado.